Boa noite. Vamos começar mais um NCP Responde no pavilhão 8 da NCP. O nosso último bate-papo para a gente falar sobre sustentabilidade, melhoramento genético voltado para uma gestão mais produtiva, mais próspera e mais sustentável. E hoje nós vamos, uma edição especial e fechando com chave de ouro os nossos bate-papos para a gente falar sobre os 30 anos da reprodução programada. E para isso eu passo a palavra em sequência para Fernanda Borges, que é a nossa coordenadora de mercado e associados. Não antes, sem agradecer a Delmai Wines, que é nossa parceira, de logo mais para o nosso happy hour, a Minerva Foods, que trouxe as carnes da Estância 92. Então, e aguardem também o nosso shopping logo depois desse bate-papo. Gostaria de convidar o Neurisvan, da Fazenda Colonial, o Eduardo, da Genética Aditiva, para compor aqui. E a Fernanda já vai fazer a abertura para a gente. Obrigada, Maíla. Obrigada a todos que estão aqui, especialmente... Pode sentar. Especialmente o Eduardo e o Nerisvan, né, que são criadores associados aí, não só associados, mas criadores fundadores da NCP. A Colonial é a fazenda número 4 da NCP, a Genética Aditiva, fazenda número 27. É isso mesmo, né? Não, tenho certeza. Não é? 27. Então, são duas fazendas fundadoras da NCP presentes aqui e muito incentivadoras da utilização de touros jovens, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais com o Eduardo e com o Nerisvan sobre isso. Hoje também o professor Fernando Baldi preparou um material muito rico sobre a evolução dos touros jovens, né? E como é importante, como é representativo os touros reprodução programada dentro de toda a base da NCP, dentro de todos os touros públicos que a gente tem no programa. E eu também vou trazer um pouquinho, depois do professor Fernando e dessa prosa boa aqui com o Eduardo e com o Neurisvan, eu vou falar sobre os touros Reprodução Programada 2025. Então a gente vai trazer o lançamento dos touros da RP 2025, a gente tem grandes surpresas, né, touros muito bem avaliados, de ótimas fazendas parceiras da NCP. Hoje nós vamos lançar 15 touros que já estão com sêmen produzido e liberado no Ministério da Agricultura e futuramente tem mais aí touros na reserva genética que estão em produção nas centrais e em processo de liberação do Ministério. Então fiquem com a gente que tem muita coisa boa na prosa de hoje. Vou pedir para o professor Fernando Baldi trazer aí os 30 anos de sucesso da RP. Bom, boa. Vocês querem ficar aqui na frente para não ficar com torcicolo? Obrigado. Obrigado. Oi? Obrigado. Bom, estamos bem ambientalizados, né, com os animais aqui no fundo. Bom, a ideia é apresentar um pouco da história da reprodução programada, que este ano cumpre 30 anos, né? E primeiro, né, quando a gente fala um pouco da história, né, lembrar, digamos, de quem foram, né, os pioneiros, né, que iniciaram todo este trabalho da reprodução programada, que no início, né, era chamada do teste de progênie, né, da USP, né, e, digamos, já estamos aí com 3 décadas de um teste de progênie aí que vocês vão ver os resultados, né, o impacto que tem trazido, não apenas na NSP, como no caso da Big One. Eu trouxe um material, um slide, justamente há 10 anos, né, 2015, da apresentação de Luiz Gustavo Figueiredo, digamos que qual era o objetivo, né, do teste de progênie, né, da reprodução programada, justo na época que a NCP iniciava a avaliação genômica e o teste de progênie, a reprodução programada, sempre foi uma ferramenta então, para identificar, né, e democratizar animais melhoradores, né? Além disso, com as consequências, digamos, em relação à conectabilidade, né, porque eram animais que ainda, né, são utilizados em vários rebanhos, e o grande impacto, digamos, do teste de progênie tem sido, digamos, quando pensamos, digamos, temos a equação, né, que explica o progresso genético de um rebanho, né, principalmente o grande impacto, né, que tem o teste de progênie
vem pelo lado do aumento, né, da pressão de seleção, né, como na identificação, né, e difusão de animais geneticamente melhorados. Isso dentro da NCP, digamos, depois que as avaliações, a informação genômica, né, se democratizaram, né, muitas vezes, né, criadores, até técnicos, têm nos questionados em relação a qual é, digamos, hoje, digamos, com a genômica, te entregando informação tão cedo na vida do animal, né, aqui simplesmente para ter uma ideia, né, que você tem uma ideia, digamos, se a gente traduz a informação genômica em número de progênies, né, que um animal genotipado deveria, digamos, estar contribuindo nesse genótipo, né? Digamos, a informação genômica, digamos, em um touro genotipado, né? Ainda, né? Digamos, o teste de progenia continua sendo, né? A fonte de informação mais valiosa, né? Para um programa de melhoramento, né? Logicamente que a informação genômica te permite, digamos, antecipar o processo de seleção, mas sempre, né, a ferramenta, né, teste de progenia, digamos, vai ser a melhor forma, né, de identificar animais melhoradores, né? A genômica, digamos, tem suas vantagens, né, mas isso até nos Estados Unidos, no caso do gado de leite, digamos, os testes de progenia continuam sendo feitos, né? Até pela necessidade de continuar coletando informações dos touros provados, né? E, logicamente, a genômica potencializar o uso de touros jovens, ok? Bom, trouxemos alguns números, né? A gente preparamos junto com a equipe de PDI, digamos, até o dia de hoje, né? Foram testados 766 touros Nelore, nascidos nesse período, oriundos, esse particular aqui, né, oriundos de 150 fazendas, tá? Até nos chamou a atenção, digamos, a alta proporção de touros monchos, né, que tem participado ao longo destes 30 anos, e praticamente, né, desde 2017, né, que temos a RP genômica, né, temos aí um número de touros da RP genotipados, e aí eu trouxe um dado interessante, né, digamos, quando a gente pensa, né, como a RP como uma ferramenta para conectar informação, né, veja no número de filhos e netos genotipados na base da NCP, né, um número impactante, porque isso, digamos, quando a gente pensa, digamos, bom, porque muitas vezes a gente atinge patamares de acurácia, de confiabilidade tão altos, a RP, né, é uma das grandes explicações, né, pela conectabilidade que tem gerado nesses últimos 30 anos, né, e esses números aí são mais que nos dizem muito. Aqui não sei, a qualidade da apresentação, digamos, da tela não dá para enxergar muito bem, mas os 766 touros geraram 737 mil filhos na base de dados da NCP, tá? Então, se a base de dados da NCP da raça Nelore tem 4 milhões de animais, né? Praticamente 1 milhão de animais foram progênios da ETRP, né? E desses 737 mil progênios, né, 829 filhos, né, desses animais se tornaram touros de consulta pública, tá? Então, se vocês quiserem, né, dividir, né, 829 dividido 739 mil, vejam a pressão de seleção, né, que é aplicada dentro da base, né? São números. Quando fazemos ao mesmo cálculo, né, para o número de netos, né, de animais netos, temos 1.300.000 netos, né? E aqui temos a distribuição, né, tanto de filhos, né, por ano de nascimento, como de netos, tá? Aqui algumas, já trazendo algumas informações interessantes sobre, e fizemos uma análise comparando a evolução genética dos touros RP versus a evolução da safra, tá? Então vejam aqui no gráfico da direita, temos em laranja a evolução, tendência genética dos touros RP. Então, isso é importante porque fala assim, ano tras ano, né, os técnicos, os criadores, isso é fruto do trabalho, né, dos criadores e técnicos, de safra tras safra, né, identificar cada vez animais que se destacam cada vez mais dentro da safra, né? E isso, logicamente, é consequência, digamos, das tecnologias, né, que os criadores hoje têm, né,
na capacidade e habilidade, né, para identificar esses animais superiores dentro da safra, né? Quando analisamos, fazemos esse mesmo exercício, mas agora tentando, digamos, bom, como estamos falando agora há pouco com o Eduardo, né, o índice, digamos, reflete, né, muitas coisas boas e muitas coisas ruins, né? Então, quando a gente, digamos, separa o índice e vamos analisar, digamos, como foi a evolução genética, né, dos touros DRP versus os touros versus os animais da safra, né? Aqui no caso da evolução genética para peso de mama, lado esquerdo, peso sobre ano, lado direito, e vem, digamos, que consistentemente, né, a cada safra, né, os touros DRP se destacam cada vez mais, né, a diferença cada vez superior, né? Não, deles. Então, essa informação deles, comparando a avaliação genética do touro em relação à safra. Tá? Isso é interessante de ver, Eduardo, assim que a diferença, né, entre o grupo da RP versus a média da safra, a cada ano essa diferença vem aumentando. Né? Isso é bem... Isso. Isso. Aqui, por exemplo, no caso do NGTE, ou seja, a cada safra, né, a diferença entre os touros selecionados para RT versus a média da safra, essa diferença cada vez aumenta. Ou seja, cada vez somos mais eficientes em identificar animais melhoradores. Tá? Aqui veja no caso da característica de carcaça, onde é dentro do grupo de características onde tem maior diferença, né? No caso da AOL e da espessura de gordura, tá? Vejam que o grupo da RP, que é laranja versus a safra, né? É onde as características de carcaça, onde a diferença é maior, né? Sim? E vejam que aqui, quando, isso é um dado muito importante, né? Porque a ANSP começou a divulgar, né, as DEFs de carcaça a partir daí de entre 2005 e 2010, né? Que foi quando, digamos, o grupo de touros da RP começou a se diferenciar nesse quesito, né? Então, daí a importância, né, da mensuração da medida, de como calcular essa medida para a avaliação genética. Pode passar. Aqui no caso das características também da stayability e maternal, né? Veja muitas vezes no caso da stayability também essa diferença, sempre uma superioridade, né? Na média de stay dos touros de RP em relação à média da safra, próximo também para o leite. Aqui no caso do peso nascimento e da facilidade de parto, aqui é um ponto de atenção, logicamente, porque estas características, né, até o momento, não entraram nunca como filtros, certo? Então, são duas características, caso na DEF de peso nascimento, como na DEF de facilidade de parto, né, que isso, logicamente, futuramente, digamos, podemos pensar, digamos, em incluir essas características que agora temos, né, dentro da base da NSP como critérios ou filtros, né, na escolha, né, porque estamos, digamos, logicamente, aumentamos o peso, mas também aumentamos os possíveis problemas ao parto, né? Aqui no caso da ingestão de matéria seca, tá? E do CAR. Então, veja no caso da ingestão de matéria seca, né? Uma preocupação que existe, digamos, entre os criadores, né? Ou seja, os touros de RP são mais exigentes pelo maior peso, têm maior ingestão de matéria seca. E no caso do CAR, né? Vocês observam, digamos, que digamos, um comportamento errático, né? Fruto de que essa característica não existia avaliação genética, né, para essa característica até 2017 e também até agora, né, não foi incluída nos filtros. Então são coisas, né, insumos que podem trazer para o nosso grupo, pensando, digamos, em possivelmente incluir essas características dentro dos filtros da RP, né? Essa informação está. Aqui no caso da DEF de frame, tá? Então isso foi interessante, né? Porque no caso da DEF de frame, né, dos touros públicos, também um comportamento errático. Então, lembre que essa DEF de frame é calculada com base em uma equação gerada dentro da NSP, obtida a partir de medidas de carcaça, né? Uma equação gerada aí pelo Bob Sainz e Cláudio Maia Bosco, que desenvolveram essa equação. Então, a gente não tem um comportamento crescente do frame, sim do consumo, né? Aumento do tamanho, mas não reflete isso. Oh, peraí. Para trás.
E aqui um dado interessante, né, no caso de uma nova DEB, que nesse foi apresentada, né, na sexta-feira, caso da DEB de lucro no confinamento. Então, quando comparamos, digamos, quando comparamos os touros da RP, né, vemos um desempenho favorável, né, comparando com a média da safra. Então, assim, aquelas características, né, que vimos que se destacavam, né, dentro do grupo de RP, no caso de características de peso, carcaça, né, essas características se traduzem, né, em maior resultado econômico, que é essa nova DEB de lucro no confinamento, né, como essa informação se traduz. Próximo. E aqui fizemos também, comparamos, né, a evolução da endogamia, né, da consanguinidade dos touros públicos, né, dos touros RP e da safra. E aqui eu coloquei aí o coeficiente de regressão, né, que em realidade representa quanto é o incremento, né, por ano, tá? Então, praticamente não existem diferenças, né, no incremento anual. E aí vale a pena ressaltar que o valor médio da endogamia em todos os anos, historicamente, a série histórica, sempre esteve abaixo de 4%, a média, tá? É um índice de endogamia relativamente baixo, né, dos touros de RP, né? Isso tem sido até preocupação, né, em alguns grupos, em outros programas, né? E no caso do NCP, com a vantagem, né, lembrando no NCP que esse cálculo da endogamia é feito com base em toda a genealogia disponível, né? Então a gente esperaria, digamos, uma endogamia ainda maior, mas, né, acho que isso é, digamos, reflete todo um bom trabalho, né, feito durante todos estes anos, né, por parte dos criadores e técnicos, né, do cuidado, digamos, de sempre selecionar famílias de touros diferentes, né, e que isso, logicamente, tem refletido em um bom controle, né, da endogamia, né, um padrão de aumento da endogamia dos touros de RP semelhante a lo que a gente observa em toda a safra. Ok? Não sei, Fernando, agora, como considerações finais, acho que os comentários finais, cederíamos a palavra para o Eduardo e o Nelson. Tá, eu vou falar depois, tá? Tá, João. Vamos sentar ali, Nilson. Obrigado, Fernando. Eu acho que essa análise foi muito rica, né? O Fernando fez pra gente. Na verdade, a Maria Paula, né, do departamento de PDI, que se lembrou que são 30 anos de RP esse ano, em uma das nossas reuniões, das apresentações, ela teve essa lembrança, e nós falamos assim, nossa, 30 anos merece um momento especial da reprodução programada mesmo aqui na Expogenética. E aí o Fernando fez essa análise e a gente ficou bastante surpreso, né, positivamente surpreso, com a quantidade de touros e como que os touros de reprodução programada realmente têm impactado na seleção das fazendas, né? Porque é uma seleção que funciona, é uma seleção criteriosa, são filtros criteriosos que são utilizados, então hoje 100% dos touros RP são genotipados, né? Não existe nenhum dos touros que não são genotipados, que não é genotipado. Os filtros são apertados especialmente nas características que a gente percebe que as fazendas precisam evoluir mais, né? Então, isso tudo é muito bem pensado dentro do nosso departamento de pesquisa. E o Neurisvan e o Eduardo, como eu já falei aqui, representam a Colonial e a Genética Aditiva, que são fazendas incentivadoras da reprodução programada. O Fernando colocou ali os precursores, né, da RP, eles estão, os metafundadores, as fazendas metafundadoras da reprodução programada. E eu queria ouvir dos dois. Os dois gravaram um depoimento ótimo sobre a RP, que está nas redes sociais da NCP também, mas quem sabe faz ao vivo, né, Neurisvan? E eu quero ouvir deles. A gente escuta muito, a gente sabe, tem certeza que utilizar esses touros jovens que são identificados na RP para as fazendas associadas vai trazer um benefício muito grande, ter acesso a esses touros jovens antecipadamente. Mas eu quero saber de vocês qual a grande vantagem para as fazendas selecionadoras, como são Colonial e Genética Aditiva. Por que ter um touro col e ter um touro REM dentro da lista da reprodução programada? Boa noite a todos. Aqui está muita gente que entende da RP, né? Nós temos fundadores. Eu sou um pouco mais novo que Eduardo, um pouquinho, Eduardo. 56, mas a gente começou o primeiro teste progênio, que era RP, passou a ser
RP, né, na NCP, no PMGRN. Então, foi codificado, né? Não tinha, ninguém sabia, tudo no escuro. E eu falo que atirar no escuro é mirar no lugar errado para até acertar, mas não existe sorte. Mas na RP, com o passar do tempo, essa possibilidade de acertar mais é que vem aparecendo, e por isso é esse tamanho tão grandioso, esse volume tão expressivo de dados, de filhos, de netos, né? Essa consulta pública que o professor Valdir, que eu quero homenageá-lo agora, né, antes de ir para frente da fala aqui, porque eu falei com a Letícia agora esse ano, mas desde que você apareceu na NCP, eu tenho falado que precisou você, que é do Uruguaio, é isso? Vem aqui para falar para a gente que o fazendeiro do Brasil e que nós não temos banco, né? O fazendeiro Maurício não tem banco, né, Eduardo? Então tem as vacas, tem a fazenda, tem as terras, e tem os programas de melhoramento, tem as pessoas para produzir. E precisou saber com você, você muito desempenhou muito bem isso, e mostrar, e está mostrando como a NCP anda e falando do peso da desmama. A chave do sucesso é buscar o primeiro passo. O passo mais confiante é o primeiro passo. Por isso a RP, o teste de progênio codificado foi o primeiro passo. E todo mundo que tenta passar e lá no último passo, não tem como. Tem que ir o primeiro, o segundo, o terceiro, o décimo, até chegar ao milésimo, sei lá. Então a RP é essa evolução por isso, porque não atropela, não atropelou, utilizou do conhecimento, da gestão das fazendas fundadoras, e que tem critério de seleção, e tem na pecuária, no boi, na genética, o movimento de ganhar dinheiro. O movimento de ganhar dinheiro não é fácil. A pecuária é muito difícil. Mas aqui está a genética aditiva, que a gente sabe da importância da RP para a genética aditiva, para a colonial, para a pecuária de corte brasileira, para os criadores do Brasil, todos os criadores, os fornecedores de genética, inclusive, que é quem fez essa mudança de patamar junto com a NCP, com as pessoas, as cabeças, as pessoas que envolveram, da NCP, das propriedades, que foram muitas que participaram da RP, que participam, né? E a genética ativa é exemplo, utilizou a genética colonial há muitos anos atrás, tem feito um trabalho exemplar, que a gente fica muito satisfeito. A gente utiliza a genética aditiva, fica mais difícil, né, Eduardo? Você falou, igual você utilizar a genética da colonial, porque a gente utiliza muito material genético, mas a gente vai preservando alguns, assim como você está lá fazendo com a sua equipe, né, buscando esse movimento, que é exatamente o que a gente pensa quando você falou, professor Valdir. Professor, pesquisador, doutor, especialista, gente que faz acontecer, você. Viu? E essa endogamia, essa preocupação que a turma faz, achar muito e conhecer pouco, ou medir pouco. Então o Brasil tem muito disso, mas ainda bem que está mudando, e tem o programa melhor dos melhoristas do Brasil, que é o programa Nelore Brasil. E aqui que a RP funciona, o teste progênio, e para a gente é o máximo, sabe, Fernanda? Sabe, a todos, que a satisfação de quem está no negócio é dar certo. A gente não pensa primeiro no dinheiro, mas é importante ter resultado. O investidor, inclusive o investidor que é o nosso cliente, se ele não tiver resultado, ele não vai acreditar na ciência, que muitos duvidam, não vai acreditar no programa, nas pessoas envolvidas e na marca, no touro, na vaca, no sêmen, no embrião, no leilão, na fazenda. É isso que eu quero falar. Tem que ter confiança. E aqui o programa Nelore Brasil transmite e tem segurança de tudo que faz. Boa noite. Parabéns, Baldo, pela apresentação. Parabéns, Baldo, pelas novas DEPs. A Colonial foi muito importante lá na parte da fundação do nosso rebanho. Usamos intensamente Colonial, e eu tenho comprado recentemente várias novilhas da Colonial para a gente reduzir endogamia, que é um trabalho que a gente acredita muito. O Dr. Gabriel, fundador, é um dos grandes brasileiros. Eu sou mais velho do que o Neurisvan, que eu estou com 68, mas eu sou bem mais novato que ele no melhoramento genético, que eu estou com 8 anos. Você está com quantos anos?
Eu comecei em 89, como o professor Bergman foi para os Estados Unidos, a gente foi lá tentar fazer o trabalho lá com o doutor Gabriel no GAB, na genética, a partir disso aí, em 89. E nós também já utilizamos muito calçolândia no nosso gado de leite. Carregam a força do agro. Bom, Um estilo que valoriza sua eu não tenho a colinha aqui para não esquecer. Estamos na quadra Bom, 2, na um dos entrada do motivos de estacionamento colocar próximo o animal ao na centro, RP tá? Vocês é veem. para prestigiar o programa. Então, que a gente acha isso muito importante, que o criador prestigie o seu programa. Cutelaria brasileira, direto O para fato você. do touro ser avaliado rapidamente, mais rápido, e ele saber se presta ou não presta, eu acho que é muito importante para a gente, para o mercado. Eu acho que principalmente para quem usa os touros, o ter a RP é importante demais. Divulga o touro. O fato de você pôr o touro na RP faz uma divulgação do touro. Próximo à sede da ABCZ. Mostra que a gente tem um trabalho muito forte da redução do intervalo de gerações. Um dos motivos que a genética aditiva evoluiu tanto nas avaliações genéticas é porque ela acredita no uso de touros jovens, reduzindo o intervalo de gerações. E nem eu estou conseguindo ler minha letra aqui, viu? E aí, o tanto que eu preparei muito mal para vir aqui hoje, né? Porque eu cheguei hoje de manhã aqui, eu perguntei qual que é o tema que eu vou falar, né? Aí falar de RP, de RP é mais fácil, né? Mas eu queria saber quantos touros a gente tem na RP, porque eu só estou há 8 anos. Então, nós estamos com 40 touros que a gente colocou na RP. Então, isso mostra o quanto que a gente acredita na reprodução programada. E aí, alguns nomes de touros que a gente pôs na reprodução programada. Ren Ricketts, Ren Torichorel, Ren Alon, Ren Danute, o F22, o Garantido, o Incrível, o Jato, CH Líder, o Mito e esse ano o Navegante. Então, quando a gente bota um touro do nível, por exemplo, do CH Líder, do Jato, a alta quer dar um tiro na gente, né? Porque ela quer vender aquele sêmen e aí tem que produzir para a redução programada. Mas o fato da gente pôr touros nesse nível, que o Ageu fazia isso, e eu procurei continuar fazendo isso, mostra o tanto que a gente acredita no programa, que é um programa importante e precisa ir para frente. Perfeito, né, Eduardo? Eu acho que esse é o intuito mesmo. Não adianta a gente falar assim, vamos colocar um touro só por colocar. Ele tem que ser um touro que representa o que a fazenda está trabalhando, né? O foco da fazenda ali. Então, sempre tem um touro muito bem avaliado genética aditiva. Colonial sempre tem um touro que é líder para habilidade materna, que é um grande foco da seleção, não só a habilidade materna, mas as características mais relacionadas à fêmea, que sempre esteve dentro do projeto do Dr. Gabriel e do Neurisvan, do Zé Aparecido, do Santiago, enfim, de toda a família ali. Então, tem que ser um touro representativo. E a gente tem esse desafio com as centrais, né? Porque as centrais, elas são multiplicadoras e são grandes vendedoras. Então, mas a gente vai achando uma saída. Então, por exemplo, esse ano a genética aditiva tem o Rei Knockout, foi um grande sucesso de comercialização da Expogenética esse ano, ontem aqui, né? Um recordista aí de preço. E a gente sabe, o Rei Knockout tem 20 mil doses na lista de espera lá na alta, não dá pra gente colocar ele na reprodução programada, né? É quase dar um tiro no pé, ou então o Chakahara vai brigar com a NCP, com a genética aditiva, com todo mundo. E aí a gente coloca o Rei Navegante, já é um spoiler, né, da minha apresentação, que é o irmão próprio do Rei Knockout. Então é um touro também muito bem avaliado, com uma genética muito semelhante a um touro de grande destaque da safra desse ano da genética aditiva, e que a gente consegue entregar o sêmen e distribuir, né? E aí vem um outro ponto que eu acho interessante. Eu tô vendo uma pessoa ali muito icônica, que ele não aguenta ficar longe do microfone, e eu tô achando que eu vou chamar ele pro nosso bate-papo, porque acho que ele tem muito para contribuir aqui com a gente. Professor José Bento, o senhor faltou no seminário, mas eu não vou deixar o senhor fora da nossa roda de conversa aqui.
O senhor tentou ficar escondido ali, mas não tem muito jeito. Senta aqui do lado do Eduardo. Eu queria que você falasse um pouco da importância do teste progene, porque a gente consegue ter uma distribuição em diferentes rebanhos. Porque às vezes um touro vende muito sêmen, mas é uma fazenda de gado comercial que compra, a gente até pode medir o resultado naquela fazenda, mas é uma fazenda, em uma região, em um sistema de produção. Eu acredito que uma das coisas interessantes do teste progênio é você disseminar em muitos rebanhos, em muitos sistemas de produção diferentes. E aí você consegue ter consistência mesmo no resultado desse touro rápido. Então ele é testado rápido, com 2 anos ele sai para o teste de progênio, nessa estação reprodutiva ele já vai ser bastante usado em muitas fazendas, em diferentes sistemas de produção. O ano que vem a gente tem muito mais consistência nessa avaliação genética dele, no resultado que vai ter nessa avaliação, né? Boa noite a todos. Você me chamou de icônico, né? Eu vou te chamar de dinossauro, tá? Você começou em 88 com esse negócio com o Zé Aurélio. Você começou 8 anos, eu comecei em 81 com doutorado. Tem 45 anos com doutorado. E eu tinha uma impressão que a avaliação genética resolveria o problema. Avaliou geneticamente, as nossas predições são essas, tá certo. Aí veio a genômica para mostrar que não é bem assim, né? Que a gente pode mudar quando usa o genoma. Aí eu fui convidado pela CRV para conhecer o trabalho de leite da CRV na Holanda. E eles faziam 700 a 800 testes de progênio por ano, ao custo de $800 mil cada teste de progênio. E eles criaram um novo programa genômico de usar 2.100 bezerros holandeses e 2.100 bezerros de 5 países colaboradores: Alemanha, França, Espanha, República Tcheca e não me lembro qual é a praia, acho que era a Itália. 4.200 animais escolhidos genomicamente. Desses 4.200, eles escolhiam 140 para fazer teste progênio. Caiu de 700, 800 para 140. Dos 140, eles usavam 7 animais. Isso mostra por que no gado de leite funciona muito bem. Porque as características medidas são muito poucas. O teste de progênio, a DEP é uma predição. Essa predição tem um certo erro, por melhor que ela seja. A DEP genômica, o erro é um pouquinho menor, tá? Mas ainda existe. Por quê? Na genética, um cromossomo vem do papai e outro vem da mamãe. E na hora de fazer gameta, fazer espermatozoide, eles trocam perninha. Então ninguém sabe qual é a constituição genética de um espermatozoide que vai ganhar a corrida. Ninguém sabe. Tá? Por isso que tem variabilidade. O que o teste de progênio faz é diminuir um pouco esse erro. Então, você fazer teste de progênio é absolutamente necessário. E parabenizo a NCP por fazer há quantos anos? 30 anos, tá? Eu não sou a NCP, mas eu sou bloco C da genética muito antes da NCP nascer, tá? Quem me colocou nessa encrenca foi o Raizilda, também há 40 e tantos anos. Mas eu gostei muito da apresentação do Fernando por uma razão. Nessa plateia e nessa expogenética, não existem 2 fazendas com o mesmo objetivo. O objetivo é ganhar dinheiro, né? O objetivo é você ter avanço naquilo que você quer. Eu quero o top 01 na minha fazenda. 01 para quê? Existe um inimigo no Brasil que chama índice. Esse negócio foi forçado pelo próprio Ministério da Agricultura, mas o índice é um índice que alguém bolou e que pode não servir para mim, pode não servir para você. Eu sou um produtor de bezerro, o índice não serve, ele só serve parcialmente para você. Então, você demonstrar essas coisas todas é essencial. Na minha atividade profissional, cada cliente tem o seu índice, diferente um do outro. E é essa diversidade que eu estou vendo aqui. E é essa coragem de mostrar isso que eu estou vendo aqui. Baldi, você, parabéns, dá um abraço para o Santiago, tá? Um cara muito bacana. E você com um trabalho excepcional que vocês estão fazendo, como tem vários outros aqui. Nós temos uma diversidade de sistemas de produção, uma enormidade de necessidades. Nós temos que informar isso para os nossos clientes. O melhor touro do seu teste de progênio desse ano pode não servir para mim. E pode ser que um mediano seja muito mais interessante para mim.
Por isso que nós temos que seguir o caminho que estamos seguindo, de oferecer informação, que é o bem mais precioso. Parabéns à NCP, eu não mereço estar aqui não, mas eu... E chutei pouco balde, né? Que eu sou tido como chutador de balde, hoje eu estou mais manso um pouquinho, tá? No mundo que eu estou vivendo, eu falei com uma pessoa, duas, três ou cinco ontem. O mundo que eu estou vivendo, a gente veio do ontem. E a diversidade do ontem, nós não tínhamos a medida, mas existia. De tudo. Da natureza, das espécies, dos animais, das plantas, dos vegetais. Essa é a trilha que eu estou andando, tentando andar, esses anos todos. Eu não gosto de falar algumas palavras de português brasileiro, mas essa chamada diversidade que os políticos pegaram, eu comecei com ela tem muito tempo no Nelore, ainda menino novo, com 20 e poucos anos. Por isso a gente tenta ficar com essa diversidade e é a razão da continuidade e da melhoria para todas as espécies, em qualquer sistema. E por isso o sistema de fazer valor genético, fazer índice, formar o índice, quando começou o índice foi a pedido do 01, a pedido meu e do Cláudio Sabino Carvalho, seu Cláudio. Para mim a referência, a maior marca de Nelore do Brasil é ele. A evolução maior da genética aditiva, a Colonial está andando, nós evoluímos, mas a gente tem cada um dos três, para não falar do Dr. Newton, que também começou, vou chamar as 4 fazendas, falta uma fazenda, que seria, estou colocando a genética aditiva com a 4ª, mas vou chamar para fazer 5. A Fazenda Bom Sucesso. Né? Então a Colonial 4, vamos pegar aí para fazer 5, a genética aditiva, que é a maior evolução. Se tivesse feito tudo igual, nós não teríamos resultado. Então, a diversidade que os políticos pegaram, eu sou um parente de político, um bocado, agora recente, mas desde criança, e eu não tenho cargo, não quero ter cargo político, público. E a gente está na lida, na pecuária e na genética. É a diversidade que vai nos levar para amanhã. O amanhã é essa formação do hoje, do passado, de toda a diversidade e da construção bem feita. Gostaria de falar que o senhor Bento é um dinossauro atualizado, né? Então, super atualizado, tá? Então, é um prazer. E eu endosso totalmente todas as palavras dele. Tá? Existem vários sistemas de produção. Para cada sistema de produção, existe o gado adequado, né? Aí cutucaram de água com rala curva, né? Você falou uma palavra muito mal usada no português, que é a diversidade. Nós não podemos esquecer que o mundo está mudando. As mudanças climáticas estão aí, estão mesmo, tem conversa. Então nós podemos precisar de animais que se adaptem às novas condições. No lugar que chovia 1.300 milímetros por ano, está chovendo 800 e vai secar, né? E pode ser que a gente não tenha um animal adequado para isso. Então você está certo em ressaltar esses grandes companheiros que lutam e que nos fornecem material diferente, porque é isso que faz a gente estar preparado. Dá um medo dar o microfone na mão do professor Bento, mas foi eu mesma que fiz, então agora eu tenho que segurar a bronca. Mas ele anda mansinho, ele anda um dinossauro de IA agora, ele tá bem mansinho. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a proporção do uso de touros jovens dentro do rebanho de vocês. O quanto de touros jovens que é usado, proporção, assim, não precisa ser um número exato, mas a gente usa 20, 30, em cerca de 60, 70, 80, 90% de touros jovens, usa pouco, usa muito, e para o futuro, o que vocês pensam disso, de uso de touro jovem, e o quanto que vocês consideram hoje, um complemento, né, o quanto vocês consideram hoje, o quanto vocês têm de segurança ao usar essa proporção de touros jovens que vocês usam? Eu fiz uma planilha, ainda não tinha Excel, há uns 31 anos atrás, chamava Lotus 123. Eu perdi ela em 2017, no caso, algumas coisas que eu tinha com um formato particular, diferente, de um cidadão meio diferente ou muito diferente, que talvez fosse eu, sou eu ainda, um pouco diferente do povo de 50 e tantos anos.
Eu já usei, depende da minha base das fêmeas, eu já usei entre 25% de renovação dos touros até 75%. Até 75%. A maioria das vezes, nos últimos 10 anos, nós já renovamos próximo de 50%, entre 40 e pouco até 50% de touro jovem. Agora depende do material genético, da minha escolha, do plano genético e da disponibilidade de material genético de sêmen, que às vezes dificulta e você tem que alterar. Eu já cheguei até fazer a minha versão do plano genético de 31 anos atrás, eu já cheguei a fazer 20 versões. E não fugindo e tentando permanecer na minha primeira ideia, que temos. A primeira ideia é uma boa ideia, mas a segunda é melhor, a terceira, a décima, a vigésima, pode ser melhor e deveria ser melhor. Eu não sei o número ainda, eu perguntei na primeira Expo Genética para o professor Bergman, ali foi o maior evento que eu vi da pecuária em Uberaba. Para mim foi a primeira Expo Genética. É uma multidão de gente, e eu fiz uma pergunta para o professor Bergman, ele estava lá no centro da pista, ia todo mundo, e eu peguei o microfone, o Santiago até era escrito, eu falei, eu sou para frente, eu vou usar o microfone, o Santiago pode usar aqui. Ele tinha feito anotado no papel. Eu não escrevo quase nada, escrevi muito no passado, li muito, hoje eu penso rápido, pensei rápido a vida toda, mas eu falo espontâneo. Então eu perguntei para o professor Bergman, qual é o limite do valor materno? Nós temos 18 expos genéticas. Até hoje nós não sabemos responder, assim como a diversidade e o que nós temos pela frente. Nós temos pela frente com o mundo, né? com a genética do boi, do Nelore, que os outros falam que nós estamos atrapalhando ou atrapalhado na produção de carne. Porque todo mundo fica de olho na gente e dizem que jogar pedra numa árvore que tem fruto, diz que é o negócio certo, né? Porque ninguém joga onde não tem fruto. Então, o touro renovador, o touro da melhor genética, a genética do amanhã, tem que ser muito bem escolhido. Muito bem escolhido. E a gente vai acertar mais na medida que tem mais ferramentas e as pessoas dedicam mais, estudam mais, sabem o que tem das fêmeas e até onde pode ir e quer ir com o melhoramento genético. Eu acho que renovar é muito importante. Eu não gosto dessa medida, mas tenho certeza que renovar é muito importante na genética. Eu falo que eu só sou o resultado que estou até hoje aqui ainda na Colonial, porque eu fiz e estou fazendo isso, tentando pelo menos, e batalhando, e lutando mesmo para a gente fazer o amanhã. Fazer o amanhã hoje. Bom, a gente, o número estimado, eu acho que é de 70% a 80% de utilização de touros jovens. E a gente vai fazer, e também a gente passou a fazer aspiração de bezerras, tá? Porque tem a genômica hoje, dá para fazer, e colocando touros, às vezes quase touros de 13 meses, 14 meses. Então, a redução do intervalo de gerações é uma coisa que a gente considera que é muito importante para a evolução genética. A gente corre algum risco aí, mas tem valido a pena. A gente vai fazer uma mudança esse ano, que a gente acha muito importante ter uma vacada parindo na fazenda. Tá? A gente tem um pouco de preocupação com esses projetos que estão só na FIV, a vaca não está parindo mais. Então, a gente tem a fazenda Relva, que é uma fazenda muito rústica, que o gado não come ração, a não ser que aconteça um acidente climático absurdo para comer alguma coisa. Senão é só capim. Então, lá, a gente vai usar, nas vacas que têm mais idade, a gente vai usar touros provados, que emprenham muito, que tem, por exemplo, na Concept Plus da Alta, por exemplo, e que a gente sabe que a progênie é boa e que segurou a avaliação. Então, é um touro super provado. Então, a gente vai usar isso na relva, porque como a gente tem um monte de novilhas super precoces sendo emprenhadas e está fazendo um volume alto de FIV, a gente pode fazer isso nas vacas da relva. Então, isso é uma modificação que, com isso, a gente vai ganhar um índice de preço maior, por não arriscar um touro que não tem Concept Plus na relva. A minha visão é um pouco diferente, né? Eu sou do SEIP há 31 anos e aprendi muito com o SEIP.
aprendi que a gente tem que trabalhar com foco. Eu me preocupo muito quando a gente tem 20 focos diferentes e não está focando nada. E o que tem que focar é o criador, que é o nosso cliente. A sua pergunta é muito boa, de animais jovens. Na CFM, a gente tem hoje mais de 10.500 vacas. Cerca de 1.500 prenhes por ano são de touros da safra que está entrando. Mais uns 3.500, 4.000 são de touros da safra do ano passado, porque a gente está renovando direto. E o resultado disso é que na primeira página do sumário, são 30 touros, mais ou menos 10 touros são da safra que está entrando. A primeira cria da safra que está entrando. Então, no nosso caso, a gente tem uma velocidade de ganho muito grande, que foi muito beneficiada pela genômica, logicamente. O Baldi já é nosso parceiro nisso também. E me preocupa muito o excesso de FIV, porque a gente começa a perder um pouco de variabilidade genética. Eu acho que nós temos alguns inimigos na pecuária brasileira hoje. Primeiro é o índice. Índice não vale para todo mundo. Segundo é excesso de FIV diminuindo variabilidade. Isso me preocupa, sim. No entanto, quando a gente faz FIV bem feita, é um negócio extremamente útil. Mas uma vez, num cliente, eu fiz análise de todas as doadoras dele. Mais ou menos uns 7, 8% serviam para doadoras. 93% não saíam, não serviam não. E isso me preocupa. Às vezes se faz FIV de doadora que é porque ela é cara, porque ela é famosa e usa touro. Mais uma coisa, uso de touros velhos. Você falou dos novos, eu quero falar dos velhos, tá? Tem touro, eu peguei os touros mais usados em FIV, os 8 mais usados. A média de idade deles era 27 anos. Isso não é melhoramento genético. Então isso me preocupa. Tem muita gente que usa touro dos anos 80 porque ele é famoso. Um carro dos anos 80, hoje, se você me der, eu não quero não. Tá? Pode ser uma Mercedes dos anos 80, eu não quero. Porque ela não é mais adequada para os dias de hoje. Não sei se eu chutei um pouco devagarzinho. Eu vou precisar complementar um pouco do que a gente faz. A gente usa de 70% a 80% dos touros que estão entrando. Tá? Então é uma renovação. E além disso, para não ter essa parte do problema de você concentrar demais, a gente tem mais ou menos 200 doadoras, muito bem escolhidas. A maior parte delas são da safra que está entrando. Tá? E quando faz a FIV, a gente toma o cuidado, às vezes, numa doadora, de usar 3 touros diferentes. Tá? Então, esse desafio de baixar a consanguinidade, ele é grande, você precisa cuidar disso. Então, explicando melhor um pouco do que a gente faz. Para o cimento, a gente conhece tem muito tempo, a turma toda, né? Eu gosto demais das referências da vida. A CFM é a maior referência de avaliação genética e eu costumo falar, quando chegou o rapaz mais novo aqui no Brasil, na NCP, que ele é diferente, porque tem 3 programas de fazenda, vou chamar de fazenda, porque não são só uma, que eu conheci desde muito novo, que deu importância para o peso de mama. Primeira CFM, segunda RZ, terceira Colonial. Nós aprendemos assim, professor Bergman, era bem novo, um pouco mais de idade que eu hoje, mas ele esteve lá e a gente pesava o gado para ver além disso, a gente conhecia pelas fichas e com o computador a partir de 89, a Colonial, dentro da Fazenda Colonial. Então eu levei da Andrade Gutierrez, eu com programadores, criamos controle e gestão do melhoramento, da reprodução e tal. Quando eu falei de 25 a 75, é porque eu dependo da necessidade, inclusive da minha visão do que os outros vão errar. Eu não estou torcendo para ninguém errar, mas vão errar e estão errando, inclusive no que você falou. Por isso que eu não gosto da palavra diversidade. Diversidade, eu falei ela aqui, essas coisas genéticas tudo. Eu tenho para a G, deve ter uns 2 anos, 3 anos que foi na Colonial a primeira vez, deu o prazer dele estar lá. A G, eu quero parar de usar. Eu usei 75 touros no ano. Eu talvez seja o cara que mais casalo vaca PO do Brasil por mais anos, quantidade de touro. Mais de 1.700, 1.800 touros.
no gado pior, com volume pequeno. A Colonial teve 2.000 vacas, hoje nós temos entre 800 e 1.000, depende do mercado, a gente segura para não vender tudo, se a gente venderia tudo, acho que alguns plantéis são assim, genética ativa, a gente sempre fica satisfeito de saber que eles vendem produto bom, que confiança, e a marca. Então a renovação, eu penso que depende de qualquer do estudo interno do que você precisa, das características que você precisa, e se você tem no mercado, e a gente é o primeiro a renovar. O Eduardo falou, tem um animal 30.212, é o 30.212, nós fizemos FIV agora com 14 meses. Então, um animal nascido de 99, letra X, quando começou a ultrassonografia, que era o dia do FINEP, a Colonial começou é a única fazenda no Brasil que tem todas as safras de 99 para cá com ultrassonografia. Então a gente usa um bocado de coisas, ferramentas, vamos chamar de coisas, ferramentas importantes que a gente vai construir. Então depende muito da que as vacas precisam para me renovar. E a endogamia, que tem apertado muita gente, o povo não estuda no Brasil, os acasaladores, tem muita gente boa. Mas a verdade é que estão com pressa. Eu falo que eu não tenho pressa, eu sou rápido. Eu não tenho pressa. Eu estudo num horário diferente. A hora de falar, eu penso rápido e vai indo. Mas o melhoramento tem que pensar, tem que estudar, tem que preparar. E a gente vai errar. O importante é que a gente erre menos. Você levantou uma bola que eu não posso deixar de comentar. Vacas. Nós temos que pensar as nossas vacas. Sem elas não existe pecuária. Então nós temos que focar na formação de nossas vacas. Eu há muitos anos pressiono muito a CFM por causa disso. Hoje eu tenho a honra de falar que 97,4% das vacas da CFM são DECA 1 e 2. 99,7% são DECA 1, 2 e 3. Esse ano entrou uma novilha que era DECA 4. Eu falei, o que ele está fazendo aqui? Tira daqui que não serve para nós, não. E a gente faz... Os touros da CFM todos estão entre os top 1% no critério da CFM, que é o critério da CFM. Né? E por causa disso, e nos outros clientes que eu tenho, nós conseguimos mandar o ano passado 300 e poucos animais F1 Angus Nelore, com 13 meses, 23 arrobas, venderam 61% no frigorífico Campo Grande. Ou seja, você só faz isso com vaca boa. Então, meu foco sempre foi em vaca, meu foco sempre foi em materno, que você levantou a bola. Nós temos que fazer vacas de primeiríssima qualidade. Por isso que nós precisamos dessas informações que você mostra. Queria parabenizar a CFM, CFM, porque ela vende toda a safra, não prepara em excesso o gado, não gasta muito preparando o gado e tem um índice de recompra violentíssimo, né? Então, isso é um avanço que a gente tinha que olhar mais para isso. No Brasil, as pessoas que parece que eu observando a turma há muito tempo, sabe, professor Bento? Eu sou muito observador, curioso, e eu não tenho pressa, eu sou rápido. Eduardo Penteado Cardoso. Doutor Fernando, eu conheci muito, é um exemplo. Então, a Colonial, do gado registrado, e a Maná, a Lengrube, Maná, Mundo Novo, são pessoas, tá, eu estou incluso nisso aí, de gente que gosta de vaca. Muita gente gosta de um número, outro, que é o dinheiro, ou é um papel, alguma informação só. Então a gente vai atrás, a gente saber se aquilo é real. Então a vida real de uma fazenda tem que passar pelo que o professor Baldi fez, que é o peso de mama, tem que passar por essa vida real. Nós vamos colocar amanhã à noite à disposição, primeira vez, talvez o único no Brasil, e a única vez vai ser, eu tenho certeza disso, 12 vacas, 7 super precoces, pariu 2 anos, pariu 2 crias, depois, quer dizer, pariu uma vez e 2 vezes, depois foram produzir embrião, num pacote só de aspiração, dentro da pista aqui amanhã à noite, porque a gente acredita na diversidade desses indivíduos para levar. Eu parabenizo a genética de Diva, Matinha e tantos outros que fez a 3P com um percentual de 100% do projeto, do processo dele. Eu pensei isso muito tempo, inclusive e contei para um professor do Paraná, que eu pensei no passado distante de aumentar a pesa de mama, de parir só vaca com parte gemelar, quando não tinha ETF, há uns 30 anos atrás.
cara ficou doido. Tinha um rapaz que chamava Altair, ele faleceu, ele foi embora, do Paraná. Chamava ele de professor, meio doidão, andava com um pensador assim, maluco, andava com o Pérola do Paraná. O pessoal do Paraná tem muita gente boa do norte do Paraná e tudo. E eu contei para ele há uns 15 anos atrás aqui, o professor, eu esqueci o nome, eu tô tentando achar, mas o Altair, você é maluco, cara. Eu falei isso do Santiago há uns 30 anos atrás, pra gente sair dos 170 a 80 quilos, 30 anos atrás, pra gente fazer 300. Com desvio de, sei lá quanto por cento, daria 200 e tanto. Então é melhor selecionar só essas vacas, que paria 2. E a gente ia fazer esse peso de mama, que é o dinheiro da fazenda. O peso de mama é o primeiro dinheiro da fazenda. E hoje a gente já faz com um só, né? Um bezerro só já pesa mais do que 300 quilos na fazenda. É evolução genética. Eu acho que tudo que vocês falaram aqui resume bem a fórmula do progresso genético, né? Não é muito difícil. É só a gente pensar nos conceitos básicos de melhoramento genético, né? A fórmula para ter progresso genético na fazenda é preciso de confiabilidade, acurácia, variabilidade genética, intensidade de seleção e diminuir o intervalo de geração, né? E o foco, né? Então, se eu tenho foco e tenho todos esses critérios aí bem equilibrados, a gente tem progresso genético na fazenda, e é isso que o professor Bento faz muito bem nos projetos que ele assiste, o professor Baldi faz muito bem para nós aqui, todos associados da NCP, e vocês, Colonial e Genética Aditiva, fazem lá nos rebanhos, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Estou muito feliz, muito honrada por vocês terem aceitado esse convite aqui de falar um pouquinho sobre a reprodução programada. E vamos, acho que a turma está ansiosa, né, pelo happy hour também, né, mas mais pelos touros, a RP 2025, então eu... Agradecer pelo convite de participar aqui. Eu acho que faltou duas coisas que você falou. Ter os grupos de manejo, tem coisa, e medir. O Ageu falou lá, quando saiu o nocaute lá, ele falou, produzir um touro desse aí é fácil. O difícil é medir por 50 anos, 45, não lembro o que ele falou. Então, é importante demais medir, tá? E isso é uma coisa que, com certeza, os três que estão aqui fazem bem feito, né? Vamos sentar aqui de cá, pra vocês não ficarem com torcicolo, como o professor Baldi falou. Você vai dar uma honra danada. As principais fazendas apoiadoras da RP, o professor Baldi colocou 150 fazendas, né, que participaram, que já colocaram touros na RP. Eu trouxe aqui as 10 principais apoiadoras. Nelore CV, esses touros aqui são touros ativos, então pode ser que algum dos que você filtrou não estavam ativos ainda, né? Não estavam ativos. Então, show. Nelore CV, em primeiro lugar aí, com o maior número de touros na RP. Colonial em segundo, Rancho da Matinha, Naviraí, Genética Aditiva, Fazenda Bacuri, Bom Sucesso, Bela Alvorada, Marco B e Vera Cruz. Empatado com a Vera Cruz aqui, estava Fazenda Mundo Novo também, que o Neurisvan acabou de citar aí, o Eduardo e o Dr. Fernando. Então, são as grandes fazendas apoiadoras desse projeto, né, que sempre colocam touros na RP, a gente sempre tem touros desses projetos aí. Bom, aqui então eu vou apresentar os 15 touros que a gente já está com os pedidos liberados, os pedidos para quem for associado à NCP, todo associado à NCP tem direito a fazer o pedido dos touros de reprodução programada e utilizar essa genética moderna desses criatórios aí que fazem uma seleção muito diferenciada como a genética aditiva e a colonial, tá? Então, basta entrar no site, fazer o seu login na NCPNet, a gente vai depois fazer mais conteúdos explicando e auxiliando todas as fazendas, mas basta entrar na NCPNet, tem um módulo lá, reprodução programada, e ali você consegue saber quantas doses você está apto a solicitar. Vão ter todos os touros, todos esses 15 touros que eu vou apresentar aqui para vocês já estão liberados. E aí você pode solicitar lá as doses, tem um limite máximo por touro, você pode solicitar. E as centrais, né, eu fazer um agradecimento especial aí a todas as centrais que também colaboram muito com a gente, porque a central tem essa capacidade logística para fazer esse sêmen chegar ao Brasil todo, né, a todos os rebanhos. Então, as centrais nos ajudam muito com essa logística, tá? Bom, então aqui estão a lista dos touros, os 15 touros, eu vou falar bem rapidamente, porque depois a gente vai ter um material mais completo, com foto, vídeo de todos esses touros. O catálogo desses touros também já está pronto, a gente vai disponibilizar com a avaliação genética completa.
Eu coloquei só o índice aqui, não é porque eu estou pró o índice, hein, professor Bento? Pelo amor de Deus, é só porque era mais fácil colocar só o índice do que a avaliação toda, mas nós vamos liberar com a avaliação toda, tá? Então, aqui eles estão ranqueados pelo índice, né, do maior índice para o menor. Então, primeiro ali o provado FVC, o filho do diplomata numa vaca Ren Cabaleiro, tá coletando na AG Brasil, vai distribuir pela AG Brasil, no touro top 01, no índice. O Brutão, da AF, um filho do Rolex, da Terra Brava, numa vaca Ren Guru, está na alta. Quem foi no desfile ontem na alta pôde já visualizar o Brutão. Urano da Terra Brava, um filho do Rei Horus, numa vaca Mistério Terra Brava, tá na Select Sires. O Grego Tu tá na ABS, um filho do Diplomata em vaca Rei Gritão. E aí, obviamente, a gente falou sobre variabilidade genética, a gente vai ter muitos filhos do Diplomata aqui, porque foi um touro muito utilizado e que tem muitos filhos em Central atualmente. Então ele vai aparecer muito aqui. O legal é que as vacas são bem diferentes. Então não tem nenhum touro com pai e mãe iguais, né? Então a gente já tem essa variabilidade aí na parte maternal. O fuzil FVC, o segundo touro da Vera Cruz, um filho do Armeiro e PB, numa vaca Ren Horus, tá na alta. O Rei Navegante, eu já tinha dado esse spoiler, né, da genética aditiva, tá na Select Sires, irmão próprio do Rei Nocaute, também é um diplomata numa vaca Ren Gringo. O Garoto da marca 11, o filho do D8 da EAO, numa vaca Ren é o Guapo, tá na Araucária. O Gedeon La Glória tá na alta, é um filho do Rei Jato, numa vaca Playboy Matim. Inclusive, o Gedeon ele foi contratado pela alta aqui no pavilhão da NCP, na Expo Genética do ano passado. Então, as fazendas associadas também trazem esses animais aqui, né, na Expo Genética. O Ircal Matinha tá na ABS, é um filho do Embate Agronova numa vaca Coral Matinha. O Elétron da Fazenda São Pedro, um filho do Luke Catspera numa vaca Estoril, tá na ABS. O Aladim da Fazenda Santa Catarina, tá na alta, também desfilou ontem lá na Central pra gente. Filho do Embate numa vaca Ren Garantido. O Diretor VC, filho do Brutão da 3A numa vaca Lúdico da Bela, tá na alta. O Daramu da Bom Sucesso, filho do Hermoso numa vaca Quasar Bom Sucesso na Select Sires. O Adjetivo Imperial, filho do Embate, uma vaca Mutreco FVC na Araucária. E o Eldorado Jacamim, filho do Rolex Terra Brava, numa vaca Ford Camparino, que está na ABS. Então, esses são os 15 touros que já estão liberados no modo reprodução programada. As fazendas podem selecionar, usar aí nos seus acasalamentos. Então, já pode usar esses touros para fazer o acasalamento, né? Todos eles estão com doses liberadas. E assim que os pedidos forem chegando, a gente já vai liberar para as fazendas, né? Eu deixei aqui meu contato, porque se alguma fazenda tiver alguma dúvida de como fazer esse pedido, eu estou à disposição para auxiliar todas as fazendas. Vamos começar a disparar um conteúdo, né, na nossa equipe de comunicação, com esses touros, vídeo, foto, depoimento dos criadores também, contribuindo para a gente. E em breve a gente vai ter outros touros que vão ser liberados também, que estão aguardando só a finalização da produção de sêmen e da liberação do Ministério. A gente tem um compromisso muito grande com a expectativa. Eu falo que tudo é gestão de expectativa. Se a gente coloca aqui um touro que ainda não tem dose ou não tem liberação, gera uma expectativa, a fazenda faz o acasalamento, e acontece igual o Nerisman falou aqui, teve que rodar 20 vezes o plano genético dele lá para conseguir se ajustar. Então, todos esses touros já estão liberados, e em breve, à medida que os outros, né, a gente... o seu Bruno Todd está ali, né? Tá ansioso para ver o mocho, não viu nem o mocho aqui. Nós vamos ter 2 mochos CV, como CV ali é nosso principal contribuidor editor para RP. Nós vamos ter 2 mochos CV também, que em breve vão estar com produção e liberação no Ministério. E a gente vai divulgando tudo isso individualmente para vocês, no WhatsApp, em todas as nossas plataformas digitais aí, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida ou algum comentário adicional, nós estamos à disposição. Bom, agradecemos a todos, o Neurisvan, o Eduardo, o professor que não pôde estar com a gente no seminário presencial, mas que contribuiu fortemente em um dos nossos podcasts, né? A Fernanda, ao Balde, por trazerem aí todas as informações da nossa reprodução programada, que
é um marco, são 30 anos, não são 30 dias, são 3 décadas, né, de muito conhecimento, de muita genética, de muita inovação, e a gente precisa disso para que a gente continue com uma sustentabilidade e prosperidade para os nossos negócios, para os nossos rebanhos do Brasil como um todo. Convido a todos agora para o nosso happy hour e agradecemos a Del Maipo Wines, a Minerva Foods e todos vocês que estiveram conosco em todos a NCP Responde para falar sobre eficiência alimentar, percentis, carne de qualidade, hoje reprodução programada. Pela manhã a gente falou sobre sustentabilidade na pecuária, que casou, né, com o nosso tema do nosso seminário. O nosso muito obrigado, estaremos aí até o domingo. E em breve mais novidades vêm por aí com relação às programações técnicas da NCP. Vamos agora para a foto